Política, com Rosiane Carvalho. Muito bem, 4h49, sempre antes de Reinaldo Azevedo, tem Rosiane Carvalho com destaques da política local, regional e nacional. Rose, boa tarde para você. Hoje, quarta-feira, o que você destaca para a gente da política, também de outras editorias, que sempre é importante tratar aqui nesse espaço, né? Boa tarde para você. Verdade. Boa tarde, Ricardo, para a Thaís também, boa tarde para os ouvintes e para as ouvintes da Band News Difusora. Eu vou trazer hoje para a coluna de política o assunto do momento dos bastidores. Está todo mundo comentando o evento que está sendo programado pelos senadores Eduardo Braga e Omar Aziz para o próximo dia 25 aqui em Manaus. Prefeitos do interior, vice-prefeitos, vereadores, ex-prefeitos, parlamentares. Então, está todo mundo sendo convidado para esse evento, que deve ser um grande ato político, um encontro político, uma demonstração, uma exibição também, mais uma vez, de que há neste grupo informação, fortalecimento e uma proposta de alternativa, de mudança e mudança de poder também no estado do Amazonas, já que nós estamos tratando e falando de duas pessoas que são os caciques, são muito poderosos, de grupos políticos de definição de candidaturas e que eles próprios são pré-candidatos ao governo e ao Senado. No governo, o senador Omar Aziz, e ao Senado, o senador Eduardo Braga, que deve concorrer à sua reeleição. Agora, Rose, esse evento é mais um, né, de uma série de eventos que estão sendo realizados. Dá para a gente lembrar aqui, por exemplo, dos eventos em homenagem aos dois, né, por conta dos trabalhos da reforma tributária. Há algum tempo, alguns meses, você inclusive repercutiu uma reunião que teve política, né? Você trouxe sonoras na época e, salvo engano, eu acho que o Átila Lins ou algum outro parlamentar falou, olha aqui, estamos aqui no evento do nosso futuro governador. Ou seja, o barco está andando, né, Rose? Andando mesmo, andando até de forma acelerada, viu? Tá mais para aquelas lanchinhas rápidas, sabe, Ricardo? A jato, né? A jato, exato. Porque o que acontece? Nos outros eventos havia muito teste também. Claro que havia uma exibição, havia uma agenda em relação ao desempenho e à performance deles na reforma tributária, que não é um assunto fácil de domínio das pessoas. Ele é vital para a vida de todo mundo no estado do Amazonas, mas é um assunto complicado, né? De ter um reflexo e ter uma repercussão direta na simpatia do eleitor, né? Da compreensão do eleitor do que é essa função no Senado, da envergadura que exige um nome que vai ocupar essas funções, esses cargos, representando o estado do Amazonas, né? Veja o risco que se correu se não houvesse pessoas da envergadura política que tem o Eduardo Braga e o Omar Aziz. Eu falo isso aqui sem medo nenhum, porque faço críticas aos dois também, né? Faço críticas e elogios a outros, aos seus opositores também, mas quando você vai comparar em relação a tudo que aconteceu à Zona Franca de Manaus nesse período, são dois nomes que impuseram ali bloqueios, né? Tiveram um desempenho que era necessário ter para a defesa da Zona Franca de Manaus. Portanto, eles precisavam fazer aquela agenda para demonstrar o que tinham feito, para falar eles próprios, ninguém mais falaria por eles, né, do que haviam feito naquela agenda. Nesse momento, há ingredientes diferentes, Ricardo, que se assemelha e está sendo tratado assim nos bastidores, a um lançamento de pré-candidatura mesmo, porque além desse encontro político, essa reunião com várias lideranças do interior do estado e de Manaus também, há uma agenda de anúncios de visitas, de planejamentos, de anúncios de idas a alguns municípios, algumas calhas de rio, e para levar também anúncios de obras, como parte do pacote das emendas, né, que é uma realidade forte de sustento, né, de financiamento para o interior do estado. Um outro ponto que eu acho interessante também, uma agenda dessa maneira, tão antecipada, para dois senadores, né, para quem não está na máquina do Estado e da Prefeitura de Manaus, era algo impensável há algum tempo atrás. Por quê?
porque a presença desses prefeitos e vereadores nem sempre elas se viabilizariam. Eles talvez tivessem algum impedimento em função da necessidade de estar ali muito disciplinado em relação à agenda de quem está na máquina do Estado ou da Prefeitura. Veja que com a questão das emendas, como a emenda é forte, ela é necessária também para os prefeitos, eles não estão amarrados a uma só máquina. Portanto, deve ser um evento de grandeza, de participação de muitos políticos do interior também. Afinal de contas, o senador Omar Aziz e o Eduardo Braga não arriscariam um vexame, né? Um vexame de fazer um evento dessa monta, parecido com o lançamento de uma pré-candidatura, semelhando a uma pré-candidatura ao lançamento realmente, mas que não tivesse ali realmente a imagem necessária para esse momento, quer dizer, a presença de muitas lideranças de Manaus e do interior do estado.